Vamos para mais um Resume Aí, Júlia? E hoje, de maneira curiosa, eu estou aqui com 2 livros. Júlia, mas calma aí, hoje você vai fazer resumo de 2 livros ao mesmo tempo? Não. 5 minutos antes de começar a gravar o Resume Aí, eu fiquei muito em dúvida de qual desses 2 livros eu iria resumir para vocês. E por que eu trouxe essa dúvida para vocês? Porque esse é um livro que eu acabei de ler. Porém, ele é um livro muito diferente dos livros que eu estou acostumado a fazer um resumo aí para vocês. Falando sobre gestão, falando sobre conhecimentos práticos que a gente pode colocar no nosso negócio. E esse vai na contramão, né? Porque é o autor que muita gente torce o nariz, que é o Paulo Coelho, e é o livro Osair. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu falar o que eles gostariam de repente aprender, né? Que é Dobre Seus Lucros. Aí passei meu olho lá na estante, tem vários livros que eu já li, e esse realmente é um livro que é bem interessante, né? Tem várias anotações. Eu li esse livro, deve ter mais ou menos um ano, que é bem legal, e eu acho que é um tema que vocês gostam muito, que é sobre lucros. Mas, deixa eu contar uma coisa, eu não estaria sendo, sabe, real se eu escolhesse esse livro, e por isso eu não escolhi ele hoje. Eu escolhi para fazer o resumo aí, Osair, de Paulo Coelho. E por que eu escolhi esse livro? Eu acho que quando a gente vem aqui produzir um conteúdo, é muito sobre a nossa jornada, sobre o que a gente está estudando, é dividir com vocês qual é o nosso momento agora, né, da nossa carreira, do nosso momento profissional. Esse é o meu grande objetivo aqui, e eu não estaria sendo verdadeira se eu falasse com vocês hoje sobre esse livro, Dobre Seus Lucros, porque eu tô muito nessa jornada, estudando muito sobre gestão de pessoas, sobre como organizar melhor um time. Então eu já li vários livros sobre isso e agora eu tô no momento onde eu tô buscando um desenvolvimento pessoal mesmo. Como liderarmos outras pessoas se a gente realmente não se autolidera e se a gente não busca essa evolução como pessoa. É impossível a gente liderar um time ou ser um bom líder se a gente não vai evoluindo como pessoa. Eu acabei de ler ele agora mesmo, bem recentemente, e esse livro fez, assim, muito sentido pro que eu tô buscando agora. Sabe aquele acalento, aquele livro gostosinho de ler, sem muita pretensão, e no final não foi nada disso. Ele mexeu realmente comigo no sentido de que ele fala realmente, né, sobre o amor. Não o amor somente entre um homem e uma mulher, o amor de uma forma geral. E eu acho que faz muito sentido a gente ler e pensar sobre isso agora, né, nesse momento onde tem tantos conflitos no mundo, entre pessoas, como ser um líder sem a gente conseguir desenvolver o amor dentro da gente, para que a gente gere harmonia dentro dos nossos negócios. É um livro de Paulo Coelho onde ele começa falando sobre a esposa que some de uma hora para outra, e ele conta a história de um super escritor, super reconhecido, né, financeiramente bem sucedido, e de repente ele acorda e a mulher dele sumiu sem deixar nenhum rastro. Aí primeiro ele acha que ela foi sequestrada. Meu Deus, o que aconteceu? E aí depois ele entende com muita dificuldade que ela escolheu simplesmente sumir. E aí ele vem desenrolando toda essa história que é muito interessante. O que é esse Osair? Dentro da mitologia islâmica, né, é algo que você vê e que você nunca mais pode esquecer. Isso que quer dizer Osair. E é super interessante porque ele fala, né, sobre coisas na nossa vida que de repente a gente se torna um pouco obsessivo. E como que isso limita a nossa evolução? Às vezes, né, a gente foca tanto em uma coisa, por exemplo, dinheiro. A gente passa uma grande parte da nossa vida só tendo dinheiro como nosso Osair, como nosso foco, nossa obsessão, onde tudo que a gente faz e se move tem esse objetivo final, que é o dinheiro. E quantas coisas a gente perde nessa caminhada? Quantas coisas a gente perde de viver quando a gente está vivendo uma obsessão por uma coisa? E isso é super importante da gente pensar, que dentro da nossa trajetória, quantas coisas são importantes pra gente? Será que vale a pena a gente ficar tão obsessivo por uma única coisa em relação a
a somente pensar naquilo e somente viver um período na nossa vida sobre aquilo. Então, isso é uma reflexão que ele faz do livro. Ele começa o livro já com um poema, né? Vou ler só o primeiro parágrafo para vocês, dizendo que não é sobre o caminhar para você atingir o dinheiro, você desfrutar daquele caminho e de repente o dinheiro aparecer. Eu tô dando um exemplo do dinheiro. Tem gente que é obsessivo por 1000 coisas. Começa o livro, na primeira página ele tem esse poema aqui que eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, que diz muito sobre essa obsessão, né, que às vezes a gente entra. Quando você partir em direção a Ítaca, que sua jornada seja longa, repleta de aventuras, plena de conhecimento. Então é sobre, durante a jornada, a gente desfrutar, não só ficar obsessivo aonde a gente vai chegar. A gente perde todo o encantamento do caminho, de entender o que na verdade, a gente está aprendendo para poder, quando a gente chegar lá, quando a gente encontrar aquilo ali que a gente tanto busca. Eu tenho pensado muito sobre, e ele fala um pedacinho aqui, que já dominamos a energia do vento, dos mares e do sol, mas no dia que o homem souber dominar a energia do amor, será algo tão importante como foi a descoberta do fogo. E parece ser muito romântico isso, muito utópico. Julia, que isso, né? Energia do amor. Mas quando a gente entende, né, que tudo faz parte de um todo e que esse todo precisa de ser bom para todo mundo, é quando as coisas fluem na nossa vida. Quando a gente entende, né, que a energia que nos guia é a energia do amor. O amor por entender que a gente está fazendo algo bom. Isso faz com que a gente atinja os nossos objetivos de maneira, não sei se mais rápida, mas mais assertiva, mais feliz, curtindo essa jornada, entendendo, né, qual é o objetivo principal da gente estar vivendo esse caminho. Muita gente se perde, muita gente no final desse caminho percebe que não valeu a pena. Às vezes focando somente no dinheiro, na carreira ou algum tipo de obsessão, a gente largou peças importantes para trás. Como a gente estava tão obcecado e focado, então de repente a gente esqueceu e ficou para trás a família. Você está acompanhando seus filhos crescendo durante essa jornada. E não quer dizer que você não esteja caminhando em prol disso, do seu sonho, mas entenda que existe um entorno em volta disso. Eu lembrei de uma outra pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que é o Murilo Gun, né, que ele fala muito sobre criatividade, e ele fala uma coisa que é super interessante. Bota aí uma dica de um bilionário. Então, como enriquecer? E aí ele fala assim, calma aí, deixa eu primeiro saber quem é esse bilionário. Além de rico, o que mais ele é? Se de repente para ele chegar lá onde ele chegou, ele teve que abrir mão da família, se ele teve que abrir mão da felicidade, se ele teve que abrir mão de estar junto de pessoas que ele ama, de fazer coisa que ele ama, ele fala assim, opa, eu não quero aprender aí com essa pessoa, porque não faz sentido no final da vida a gente de repente só ter o Zair, que é essa obsessão, mas sem curtir o caminho. É mais ou menos sobre isso o livro de Paulo Coelho, Zair, que eu indico muito a leitura. Vale a pena a gente parar um pouquinho, desacelerar e entender qual é o caminho que a gente está seguindo. E se de repente a gente está muito obcecado com uma coisa e esquecendo de desfrutar o caminhar. Fica a dica.